E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Davi, e agora a gente vai determinar a intersecção algébrica. A gente vai determinar algebricamente as intersecções da parábola com os eixos. Os eixos, no caso aqui, eixo Y e eixo X, beleza? Então, primeiro de tudo, a gente precisa olhar aqui para o delta. O delta, dependendo do valor dele, ele vai te dizer quantas vezes a parábola intersecta o eixo X ou se ela não intersecta o eixo X. Aqui nesse primeiro caso, quando a gente tem delta maior do que zero, que é um dos casos mais comuns, a parábola ela vai intersectar o eixo x em dois pontos, como vocês podem ver aqui. Dois pontos, certo? Se o seu delta tiver um valor de zero, para quem está perdido, o delta é dado por b ao quadrado menos 4 vezes o coeficiente a vezes o coeficiente c. Lembrando que esses a, b e c são os coeficientes da função de segundo grau. Uma função do tipo f de x igual a, que multiplica x ao quadrado, mais b, que multiplica x, mais c, certo? C é uma constante, b está multiplicando x elevado a 1 e o a está multiplicando x elevado ao 2, sempre nessa mesma ordem. Aí você pode pensar, poxa, Davi, mas você fala que essa é a definição de função de segundo grau e aqui você coloca um menos, né? Aparece um menos aí. Como assim? Deveria ser um sinal de mais? Muita gente fica meio confuso com isso. Mas quando você tem um menos, nesse caso aqui, é o mesmo que ter x ao quadrado mais menos 2x mais 1. Isso porque a soma é definida, a subtração é definida em termos da adição. Então, sempre que você tem um número a qualquer menos um número b, isso é o mesmo que ter a mais menos b, certo? Por isso, a gente simplifica isso, né? A mais menos b, ao invés de escrever assim, a gente escreve a menos b. E é por isso que fica dessa forma, tá? Mas a definição é essa. Faz sentido agora? Espero que sim. Voltando para o delta. Se o delta for maior do que zero, o delta que é dado por esse número aqui, por exemplo, no caso dessa primeira expressão aqui, a gente tem x ao quadrado menos 2x mais 1. A gente primeiro calcula o delta. Se o delta é b ao quadrado menos 4ac e o valor de b aqui é menos 2, então a gente tem menos 2 ao quadrado menos 4 vezes o coeficiente a, que é 1, vezes 1 vezes o coeficiente c, que também é 1. E eu não sei por que eu coloquei c. Cadê? Que é 1. Então, a gente tem menos 2 vezes menos 2 dá 4. Menos 4 vezes 1 vezes 1, a gente tem 4. 4 menos 4 é zero. Então, o nosso delta é igual a zero. Se o delta é igual a zero, o que isso diz para mim? Diz que tem uma única raiz real. Então, essa minha função aqui tem uma única raiz real. E quando tem uma única raiz real, você pode calcular usando a fórmula quadrática. Você tem x1 e x2, né? Geralmente, isso aqui é a fórmula padrão, tá? Por isso estou colocando x1 e x2. Aqui vai ter um único valor de x. Vai ser dado por menos b, mais ou menos, raiz de delta, dividido por 2 vezes o coeficiente a. Ou você pode fazer, quando você tem delta igual a zero, vamos colocar aqui, se delta for igual a zero, você usa x1 igual a x2, que é igual a menos b dividido por 2 vezes o a. Se você lembra bem, essa fórmula também é usada para encontrar o x do vértice. Porque se o delta for igual a zero, você só precisa encontrar o x do vértice. O x do vértice vai coincidir com o ponto x aqui que cruza o eixo x, tá? E é isso. Eu tô dando aqui várias informações, tá? De forma bem resumida para você guardar aí. Mas você pode usar a fórmula quadrática também, que é essa daqui, sem nenhum problema. Nesse caso, se a gente utiliza a fórmula quadrática aqui, a gente vai ter. Ó, e por que que eu digo que x1 é igual a x2? Porque é o mesmo número. É uma forma resumida de dizer. Porque quando você for escrever isso daqui, ó, você pode escrever assim: se o delta for igual a zero. Aqui no caso, né? Delta maior do que zero. Você vai ter um número x1 diferente de um número x2. Isso significa o quê? Você vai ter duas raízes reais. Se o delta for igual a zero, você pode colocar que x1 é igual a x2. Ou seja, é o mesmo número real, tá? É só uma forma resumida de dizer que é um único número real. E se o delta for menor do que zero, você pode colocar que não existe x1 e x2 pertencente aos reais. Beleza? Dessa forma. Porque, como você pode ver aqui, não cruza o eixo x em nenhum ponto. Ela vai estar totalmente acima do eixo x, se o a for maior do que zero, que é esse caso aqui,
E aqui, totalmente abaixo do eixo x, se o a for menor do que zero. Essa primeira análise aqui, nesse primeiro gráfico, é a mesma coisa desse segundo gráfico aqui. A diferença é que a concavidade é voltada para baixo. Olha, se o delta é maior do que zero nesse caso, a gente tem duas raízes reais. Se o delta é igual a zero nesse caso, a gente tem uma única raiz real. E se o delta é menor do que zero, você não tem nenhuma raiz real, só que agora o gráfico está totalmente abaixo do eixo x. Independente da posição onde esse gráfico esteja, ele poderia estar aqui, por exemplo, nesse caso, né? Aí prolonga um pouco o eixo x aqui, você teria duas raízes real. O que que você pode dizer sobre o delta nesse caso? Delta aqui é maior do que zero. Isso ajuda muito quando a gente estiver fazendo análise do sinal da função do segundo grau. Quando perguntar essa função, quando que ela é maior do que zero? Quando é que ela é igual a zero? Quando é que ela é menor do que zero? Ajuda muito. Então, aqui, como que a gente determina os zeros dessa função? Vou usar a forma simplificada, você utiliza a fórmula quadrática e você vai ver que vai chegar no mesmo resultado. Ah, mais uma coisa. Se você viu que o delta é zero, através da fórmula quadrática você cai nessa fórmula aqui, tá? Do x do vértice, olha só. Vamos colocar aqui para vocês verem então. x1, x2 igual a menos b. Qual é o valor de b aqui nesse caso? Menos 2. Então, menos 2, mais ou menos raiz de delta, que é zero, dividido por duas vezes o coeficiente a, que é 1. Então, 2 vezes 1. Então, a gente tem aqui menos com menos dá mais, ó. Ó, lembrando, raiz de zero é o quê? É, é zero. Então, a gente vai ter 2, mais ou menos zero, então não preciso nem escrever, dividido por duas vezes o a, que é 2 por 2, que é 1, certo? Então, aqui, ó, vou colocar aqui nesse caso. A gente vai ter x1, x2 igual a menos b, mais ou menos. Vou manter os coeficientes, não vou colocar o valor, vou colocar só a raiz de zero. Raiz de zero, dividido por duas vezes o a. Isso daqui é igual a quê? Menos b, mais ou menos zero não precisa escrever, que a raiz de zero é zero, dividido por duas vezes o a. Olha só, a mesma fórmula, beleza? Tá, ficou claro isso? Agora, vamos determinar para a letra B e para a letra C. A gente tem menos 4x ao quadrado mais 1. Você pode colocar os coeficientes A aqui. Coeficiente A é menos 4, coeficiente B é zero e coeficiente C é igual a 1. Primeiro, a gente calcula o delta. Delta é b ao quadrado, ou seja, zero ao quadrado, menos 4 vezes o coeficiente A, que é menos 4, vezes o coeficiente C, que é 1. Então, zero ao quadrado dá zero, mais. Porque menos com menos é mais, então 4 vezes 4 a gente tem 16. 4 vezes 4 vezes 1 é 16, então 16. Beleza. Usando a fórmula quadrática, o delta aqui é maior do que zero, não é? 16 é um número maior do que zero. Para quem tem dúvida, número positivo, número negativo, número maior do que zero, número menor do que zero, olha, não é difícil, faz uma reta, você coloca o zero. Os números que estão à direita aqui do zero são números positivos, certo? 1, 2, 3, 4. Os números à esquerda são números negativos, menos 1, menos 2, por aí vai. Daí, beleza. Delta maior do que zero, o que que isso diz para mim? Tem duas raízes reais, cruza o eixo x em dois pontos. Eu vou determinar isso através da fórmula quadrática. x1, x2 é igual ao quê? Menos b, mais ou menos raiz de delta. Qual o valor de b aqui? Zero. Então, menos zero, mais ou menos raiz de 16, dividido por 2 vezes menos 4. Menos zero é zero, mais ou menos raiz de 16. Esse menos zero, não precisa nem ficar escrevendo isso. Eu escrevo porque às vezes o pessoal fala, por onde que foi? Mas zero é elemento neutro, não faz a menor diferença. Ah, então, raiz de 16 é o quê? 4. 4 dividido, vai ter mais ou menos 4, dividido por 2 vezes menos 4, que é menos 8. Então, a gente vai ter 1x1 sendo igual a 4, dividido por menos 8, que é igual, bom, 4 por 8 dá 1/2, menos 1/2, né? 4 por menos 8. E o nosso x2 vai ser igual a menos 4 por 8, por menos 8, ou seja, 1/2. Beleza. E na letra C? Aqui na letra C, a gente tem os coeficientes. Coeficiente A é igual a 1, coeficiente B é igual a 2 e o coeficiente C é igual a 3. Então, quando a gente calcula o delta, a gente tem b ao quadrado, ou seja, 2 ao quadrado, menos 4, vezes o coeficiente A, vezes o coeficiente C.
Ah, sempre escrevo. Cadê? Parece. Uma raiva desse PowerPoint às vezes. Estava pausado aqui o vídeo, então eu não lembro mais onde eu. Ah, que ódio. Mas enfim, ó, o que eu estava explicando aqui, nesse caso, né? Vamos retomar. Delta menor do que zero. Se delta menor do que zero, a gente está nesse primeiro caso aqui, ó. O A é maior do que zero, é o coeficiente 1. Então, indica que a nossa função está totalmente acima do eixo x, certo? É nesse caso aqui. Aí, a gente pode fazer o esboço dessa função. A gente pode. Faltou determinar, a gente já aprendeu como é que a gente determina a intersecção com o eixo x, certo? Beleza? Agora a gente vai determinar a intersecção com o eixo y. O eixo y vai ser o ponto C, sempre. Porque quando você faz f de zero, intersecta o eixo y quando x é igual a zero, né? Se eu tenho x igual a zero, eu vou ter uma intersecção aqui com o eixo y em algum ponto. Então, quando você faz f de zero, você vai ter, por exemplo, nesse caso, você vai ter zero ao quadrado mais 2 vezes zero mais 3, que dá 3, certo? Ponto do coeficiente 6. Sempre vai acontecer isso. Se você faz x igual a zero aqui, isso aqui dá zero, você tem o ponto 1. X igual a zero aqui, isso aqui dá zero, isso aqui dá zero, você tem o ponto 1. Então, f de zero é sempre igual ao coeficiente c. Resumindo, cruza o eixo y sempre no valor do coeficiente c. Nesse caso, cruza no ponto 1, na letra A, cruza no ponto 1 aqui na letra B e cruza no ponto 3 aqui na letra C. E aí, pessoal, às vezes o coeficiente c, vocês já viram, tem funções que não vem determinado. Vem uma função tipo f de x igual a 3x ao quadrado mais 2x. E o c nesse caso? Nesse caso, c é zero. Daí a função vai cruzar o eixo y no ponto c igual a zero. A gente já viu em aulas anteriores que o coeficiente b determina se a função cruza o eixo y na sua parte crescente ou na sua parte decrescente. O que seria a parte crescente? Ó? Digamos aqui, eu já mostrei para vocês também, a gente tem o eixo de simetria aqui da função, né? A partir de um ponto do eixo de simetria, ela vai dar início à parte crescente ou à parte decrescente. Ó. Essa daqui, nesse caso, é a parte decrescente e essa daqui é a parte crescente. Os valores de x vão ficando cada vez maiores e aqui os valores de x, os valores para y, foi mal, falei errado. Os valores para y vão ficando cada vez maiores e os valores para y aqui vão ficando cada vez menores, ó. Y aqui, digamos, é 8. Aqui, digamos, vai ser 7, né? O valor de y. Agora aqui, digamos, o valor de y é 6. Aí aqui ele vai passar a aumentar de novo. Vai ser 8, vai ser 9, vai ser 10, beleza? Então essa é a parte crescente da função. O coeficiente b vai determinar se ela cruza o eixo y na parte crescente e na parte decrescente. Isso ajuda a esboçar o gráfico. No caso dessa letra C, por exemplo, se a gente fosse esboçar o gráfico, o coeficiente b é 2, então eu sei que ela cruza o eixo y na sua parte crescente. Então, eu sei que ela estaria mais ou menos aqui, ó. Deixa eu colocar melhor esse gráfico. Eu sei que quando for fazer o esboço, um pouquinho mais fiel à realidade da função, né? O eixo a função vai estar cruzando o eixo y na sua parte crescente, e esse valor é 3, tá bom? E é isso, ela está totalmente acima do eixo x porque não tem zeros reais. Então, vamos para o nosso resuminho aqui, que é esse. Se a gente tem uma função f de x a x quadrado mais bx mais c, ela sempre vai intersectar o eixo y no ponto 0 e c. Sempre, o eixo y. Pois f de 0 é igual a c. Foi o que eu já mostrei para vocês agora há pouco. E aí, um resumo aqui. Essa parábola pode intersectar o eixo x em um ou dois pontos, pode não intersectar e dependendo do valor de delta da equação correspondente. Foi o que eu mostrei para vocês. Isso aqui de forma resumida, ó, eu sempre vou colocar nos exercícios de forma bem resumida, porque ficar escrevendo demais é chato, né? Então, se você tem delta igual a zero, isso significa que você tem um x1 igual ao seu x2, beleza? Se você tem delta maior do que zero, ou seja, é o mesmo número real. Se eu digo que x1 é igual a x2, então seu x1 é 7, x2 é 7. Quando você usa a fórmula quadrática, você cai numa situação assim. Se você usa, se você termina o x como menos b dividido por 2 vezes o a, também, né? Você vai cair num valor só, enfim. Ficou claro isso daqui, né? Se o delta é maior do que zero, isso significa que você tem uma raiz real diferente da outra raiz real. Então, se o seu x1 for 7, seu x2 não pode ser 7, ele vai ser, por exemplo, 8. Estou dando valores aqui arbitrários totalmente fora das realidades das funções lá, mas enfim, deu para entender, né? Vão ser dois valores diferentes. E se você tem delta menor do que zero,
E o que isso significa? Significa que você não terá. Vamos colocar aqui, ó. Eu tenho uma raiva de apagar aqui porque é complicado. O Ctrl Z não funciona. É, pelo menos não nessa versão que estou usando. Não existe x1 e x2 pertencente aos reais, tal que a nossa função f de x seja igual a zero, tá? Ah, e é isso. É isso. Esse é o resuminho. E aqui tá mais uma vez o gráfico resumindo isso para vocês, tá? Guardem esse gráficozinho para ajudar, para apoiar na hora dos exercícios, mas com o tempo vocês não vão precisar. Isso vai vir naturalmente tanto fazer exercícios. E a gente se vê nos próximos vídeos.